pessoal, agora a gente vai falar sobre gerenciamento de categoria. Mas, na prática, o que é um gerenciamento de categoria? Então, eu vou explicar da maneira mais didática possível para vocês e depois nós vamos construir todo um processo de gerenciamento de categoria juntos, tá? Ao longo dessa aula aqui. A gente vai chegar até no final com o gerenciamento completo de uma categoria. Mas antes, claro, vamos explicar para vocês o que é o GC de maneira bem simples, tá? Imagine que quando você vai a um supermercado, você tem lá diversos produtos separados e organizados dentro da gôndola, certo? Esses produtos, eles são separados em blocos de marcas, em blocos de produtos, em blocos de preço, ou seja, existem diversos tipos de separação. Então, quando eu falo de gerenciamento de categoria, basicamente eu pegar um grande grupo de produtos, tá? E separar ele em categorias menores para atender os anseios e os desejos ali de cada tipo de cliente, ou seja, eu estou nichando a minha categoria. Isso é, resumidamente, um gerenciamento de categoria. Pegar um grande grupo e separar ele em grupos menores dentro da minha loja. E como eu faço isso? Como eu entendo como essa separação deve acontecer no ponto de venda? Primeiro ponto, você tem que entender o que é um funil de compra, tá? Para fazer um gerenciamento de categoria, você precisa entender primeiro essa etapa, um funil de compra. Então, eu vou usar um exemplo aqui para vocês de uma categoria extremamente simples, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais o que é o gerenciamento de categoria. Nós vamos começar aqui com a categoria de água mineral, que é uma categoria simples que todo mundo compra, todo mundo consome, mas ela tem um GC muito poderoso por trás. Você consegue fazer uma organização, uma separação muito grande, de maneira que você consiga atender diversos públicos dentro dessa categoria que parece tão simples, né? E tão fácil hoje de arrumar. Então, quando a gente fala de água mineral, imagina que nós temos um grupo ali de 1.000 pessoas que consomem água mineral, tá? Então, esse grupo ali é composto por 1.000 pessoas, essas pessoas consomem água mineral, ou seja, de todos os tipos, com gás, sem gás, né? Ou seja, de todos os tipos ali na loja. A partir daí, eu vou pegar esse grande grupo de pessoas que consomem água mineral e eu vou começar a separar em grupos menores. Então, ou seja, eu tenho uma categoria de água mineral, mas eu tenho públicos ali dentro que consomem de maneira diferente esse produto. Então, eu tenho o quê? Um grupo que ele consome água sem gás. Vamos colocar aí 700 pessoas desses 1.000, eles consomem água sem gás. Nós temos uma outra quantidade aqui de 200 pessoas que consomem água com gás, tá? Então, essas pessoas, elas fazem o consumo de água com gás. E aí, ali dentro, a gente também tem pessoas que consomem água saborizada, né? Que é aquela água que ela tem o sabor, né? H2O, Aquários, existem diversas marcas, mas usando de exemplo essa para vocês entenderem o que é uma água saborizada, né? Hoje ela já é considerada até um refrigerante devido à sua classificação, mas ela ainda é exposta lá junto à água saborizada. Afinal, ela é uma alternativa da água com gás, porém, quem não gosta do gosto mais amargo acaba consumindo esse tipo de produto. Aí lá dentro também a gente tem a água tônica, água de coco, que também tem uma pequena parcela que consome esse produto. Então veja que eu peguei um grande grupo, que é água mineral, e eu separei em grupos menores. Isso é o gerenciamento de categoria na prática. É eu pegar esse grande grupo, separar em grupos menores e pegar essa fórmula que eu criei aqui e aplicá-la no ponto de venda. Então eu vou explicar isso de maneira um pouco mais didática para vocês, montando aqui uma gôndola, tá? Montando uma gôndola para vocês aqui. Então, como é que funciona esse modelo de separação desse funil de compra de água mineral, colocando ele dentro do ponto de venda? Então, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar a água mineral com gás, tá? Grande de 2 litros. Então, eu peguei um grupo ali de água mineral, tá? E coloquei a água grande de 2 litros sem gás em um cantinho aqui da gôndola. Então, ela fica aqui nesse cantinho aqui da gôndola. Depois, eu vou pegar a água mineral grande também, de 1,5 litro, 2 litros, com gás, e vou separar ela ali também. Note também que ocorreu uma diferença de proporção aqui nessa separação. Eu tenho muito mais espaço de água com gás, né, de água sem gás, do que água com gás. Então, eu tenho uma diferença de proporção. Por quê? Porque isso é share de mercado. A gente sabe que a água mineral sem gás, ela vende muito mais do que a água mineral com gás. Então, eu respeito esse posicionamento dentro da gôndola. Mas aqui, eu já estou fazendo uma separação e já estou organizando a minha gôndola para atender esses dois públicos específicos aqui. Quem consome água grande com gás e sem gás. Depois eu faço a mesma coisa na água pequena, né, que é a água single, que a gente chama, que o cliente ele pega para consumo imediato. Então eu separei a água sem gás e eu separei a água com gás. Também respeitei o espaço de proporção ali de ambas delas dentro da gôndola, tá? Então eu peguei esse grande grupo de água e já separei em 2 grupos. Aqui vocês estão vendo que eu estou usando apenas uma marca de exemplo, tá? Mas aqui dentro, depois de você montou essa estrutura, você vai separar ali a proporção de cada marca de acordo conforme ela vende. Então se a marca A vende mais, ela vai ter mais frentes, se a marca B vende menos, ela vai ter menos frentes. Você também pode olhar a rentabilidade de cada uma dessas águas e ver o que dá mais margem para colocar mais para cima, se você tem um espaço maior. Mas aqui eu procurei fazer essa representação em uma gôndola menor, para ficar claro para vocês que essa categoria, mesmo sendo simples, num espaço pequeno, eu consigo aplicar o gerenciamento de categoria nela.
No módulo ao lado eu fiz o quê? Separei a água saborizada, né? Preparei ali H2O, aquários, deixei a embalagem maior embaixo, coloquei a embalagem menor em cima. Então eu já criei uma outra separação. Quem consome esse tipo de água vai encontrar toda ela junto. Criei uma área também somente para água de coco, tá? Então coloquei ela ali acima da água saborizada, coloquei água de coco e depois eu coloquei água tônica aí, que é uma categoria que só vem crescendo hoje no mercado. Então entenda que eu peguei a água mineral, que é um grande grupo de produtos, e eu separei ele em grupos menores, né, para atender ali diversos tipos de público, diversos tipos de cliente. Então, eu não deixei isso tudo separado. Muitas lojas colocam água de coco de um lado, água tônica do outro. Não, eu criei um grande grupo para atender o público que consome água mineral. Então, resumindo para vocês, isso aqui é um gerenciamento de categoria. Quando vocês veem todos esses produtos separados, organizados, né, de maneira correta, de maneira que o cliente que vai consumir ele encontra com facilidade, eu estou aplicando um gerenciamento de categoria na minha loja, tá bom? Então, isso é um gerenciamento de categoria. E, pessoal, quando a gente fala de gerenciamento de categoria, você tem que entender que ele sempre é direcionado para o shopper, tá? Quem é o shopper? Qual a diferença entre shopper e consumidor? Qual a diferença entre shopper e o cliente? É muito importante vocês entenderem isso, porque ao longo da nossa aula, eu vou explicar, vou falar muito essa palavra shopper, né? Vou falar muito essa palavra ao longo aí da aula, e é importante vocês entenderem o que significa. Quando a gente fala de shopper, shopper é basicamente quem? É aquele que compra o produto, ou seja, nem sempre ele vai consumi-lo, mas ele é a pessoa que vai no supermercado e compra esse produto, que vai no ponto de venda comprar. O consumidor é aquela pessoa que utiliza o produto e consome. O shopper pode ser consumidor? Pode, mas nem sempre o shopper ele é consumidor. Então entenda que há uma separação aqui. O shopper, né, você tem que se perguntar primeiro por que ele compra o produto. E quando a gente fala do consumidor, a gente tem que entender por que ele consome aquele produto. São situações diferentes aqui, tá? Eu tenho um que consome e um que compra. Então, são situações diferentes, são pessoas diferentes indo no ponto de venda. Por exemplo, o shopper ele compra para fins individuais ou coletivos. Já quando a gente fala do consumidor, ele compra apenas para fins individuais, ele compra apenas para o seu consumo. Por que isso é importante, tá? Porque o shopper ele é altamente influenciado pelas mídias do PDV. Já o consumidor, ele é altamente influenciado pelas mídias em geral, redes sociais, propaganda, né? Ou seja, as mídias em gerais. Já o shopper, ele é pelo ponto de venda. Então, quando eu faço a minha estratégia de GC, eu não estou direcionando ela para o consumidor, eu estou direcionando ela para o shopper, porque é ele que vai estar no ponto de venda, ele que vai comprar o produto. Então, toda a minha estratégia de GC é para quem vai no ponto de venda. Então, essa é a diferença aqui para vocês entenderem, né? Quem é o shopper e quem é o consumidor. E você sempre tem que se perguntar isso, vezes, quem é o shopper da minha loja? O que ele consome, o que ele vem comprar para outras pessoas, tá? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer quando a gente começa a fazer o gerenciamento de categoria. E gerenciamento de categoria, basicamente, pessoal, é a gente entender que eu estou separando o produto certo, eu tenho o produto certo, na quantidade certa, no tempo certo, ou seja, no time certo, no preço certo e, claro, para o cliente certo. Então, quando eu falo em gerenciamento de categoria, eu coloco o shopper no centro das decisões e eu vou trabalhar tudo isso. Eu vou trabalhar o produto certo, a quantidade certa, o tempo certo, o preço certo para esse cliente, para esse shopper certo ali no ponto de venda, tá? Então, essa é a finalidade do GC. Eu entender todos esses passos, melhorar o meu sortimento, o GC ele vai ajudar vocês em todas essas áreas, em todos esses pontos, tá? E aqui, quando eu falo de gerenciamento de categoria, vocês estão vendo que eu estou trazendo uma grande tabela aqui com 8 passos de gerenciamento de categoria. E isso realmente é o GC, tá? O GC hoje ele tem 8 passos para a gente trabalhar. Então, a gente tem a definição da categoria, que é quando eu identifico a categoria que eu vou fazer. O papel da categoria, que é quando eu vou identificar o que eu quero para essa categoria, qual o objetivo dessa categoria dentro do meu grupo ali de produtos que eu estou montando, né, do meu gerenciamento. Eu vou fazer uma avaliação para entender quais são as dificuldades dessa categoria, o que essa categoria ela tem, qual é realmente os pontos positivos, os pontos negativos dessa categoria na minha loja, tanto em exposição como em mix, né, em diversos critérios. Eu vou criar um cartão de metas para essa categoria, afinal, se eu estou fazendo GC, eu quero o quê? Eu quero ter resultado, eu quero crescer, né? Eu quero que aquela categoria tenha uma performance melhor, então eu tenho que criar um cartão de metas. Qual vai ser a estratégia que eu vou criar para essa categoria ter um cartão de metas adequado e conseguir atingir esses objetivos? Né? Então, quais são essas estratégias? Como eu vou começar? Como é que eu vou separar? Como eu vou organizar? Tá? A tática da categoria, que é ali basicamente o 6º passo, é eu entender, tá? Qual vai ser o mix, qual vai ser o sortimento, qual vai ser o preço. Porque GC, pessoal, não é só exposição. Existe toda uma estrutura por trás do gerenciamento de categoria. E aí sim, depois que eu tenho toda essa definição, a gente vai para a implementação do plano, que é pegar o GC e aplicar ele no ponto de venda.
E o GC não para por aí, tá, pessoal? O GC, ele não é um projeto, ele é um processo. Qual a diferença de um projeto e de um processo? Um projeto, ele tem uma data para começar e uma data para finalizar. O processo, não, o processo ele é contínuo, a gente vai fazendo revisões e vai sempre trabalhando nele. Então, gerenciamento de categoria é processo. Isso tem que ficar muito claro para vocês, porque você não vai fazer o GC numa categoria e você vai abandonar ela, deixar ela ali e dizer, beleza, eu fiz, eu cresci 3, 4% de venda nela, tá ótimo. Se você não continuar com esse processo de GC, de revisão constante na categoria, a tendência é que ela caia. A tendência é que realmente você não consiga atingir ali os resultados dela e a longo e médio prazo ela vai cair porque o mercado ele vai mudando e ele vai se adaptando. Nós tivemos aí a pandemia que deixou isso muito claro. Quem fez um gerenciamento de categoria, de uma categoria como, por exemplo, limpeza, logo após esse período da pandemia, ele se perdeu completamente, porque a categoria ela teve uma reviravolta ali, ela mudou 360 graus praticamente. O que as pessoas consumiam antes não é o que elas estão consumindo agora, né? E esse hábito ele continuou, mesmo agora que a gente já está na fase pós-pandemia, esse hábito de consumo ele continuou nessa categoria, mudando e se aperfeiçoando. Então o GC ele é constante, ele nunca vai parar. Mas eu tenho uma boa notícia aqui para vocês, tá? A gente vai fazer isso junto agora. A gente vai caminhar todos esses passos para chegar no gerenciamento de categoria ideal. A gente vai escolher uma categoria e a gente vai caminhar por ela ao longo dessa aula até chegar no processo final de entregar ela 100% gerenciável para vocês. Então, o que significa? Que se vocês assistirem essa aula, vocês pegarem essa categoria que eu vou mostrar para vocês agora e vocês seguirem exatamente esses passos que eu vou mostrar junto, fazendo exatamente o passo a passo, esses 8 passos aqui, vocês vão ter um crescimento de venda muito, muito bom na loja de vocês e vocês vão colher excelentes resultados. Então, agora a gente vai gerenciar uma categoria juntos aqui.